Começando mais um Vem Hexa. Brasil, pelo amor de Deus, eliminado pela Noruega. Brasil não tá mais na Copa do Mundo, mas a gente tá renovado para 2030. Pena que agora vai demorar mais 4 anos. Ao meu lado, Daniel Perrone. Como o senhor está depois dessa eliminação? Eu tô triste, mas eu entendo perfeitamente como foi a eliminação. E você? Eu tô bem mal, na verdade, né? Bem mal, porque a nossa esperança é que o Brasil fosse hexa, pelo menos para mim, sendo jovem, eu tenho 26 anos de idade, eu queria muito ver o Brasil sendo campeão, jovem, mas aí 30 anos de idade não tá jovem, né? Dá para ser campeão ainda jovem? Não, dá. Tá. Só que tem um problema, né? Toda a seleção da França vai estar jovem também, que nem você. Sim, e esse é o problema para todas as seleções, no caso, né? Porque a seleção francesa tem um gás que parece que a gente não tem mais, né? Então, em 2030 eles vão estar tudo com 28, 26, Exato. 30 anos. O Mbappé ainda vai estar fazendo gol, batendo o Messi, e a gente ainda não está longe do Hexa. Mas vem Hexa. Enfim, o que o senhor achou de Brasil e Noruega? Vamos começar falando de Brasil e Noruega, então, né? Vamos lá, né? A gente tem que ver aí a eliminação do Brasil, para mim, em duas esferas. Uma esfera dentro de campo. O que aconteceu dentro de campo? Por que o Brasil foi eliminado por uma equipe sem camisa, sem tradição? E a outra esfera é tudo que levou até o campo quando a gente foi eliminado. Então vamos primeiro falar dentro de campo. Eu acho que a eliminação do Brasil não foi natural, porque o Brasil teve chance de passar, teve um pênalti. Bem no começo do jogo, após um gol impedido da Noruega, né? Muito bem marcado, mas muito bem mal batido também. Sim. E a gente teve uma chance com o Endrick que não se pode perder. Cara a cara no gol, ele errou a passada, ele quis levar para o pé esquerdo dele, que era o melhor, sendo que o melhor era ou driblar o goleiro ou dar um tapa. Mas tava frio também, né? Primeiro toque da bola. Tava frio, mas, cara, não adianta... Não adianta você falar que você tá frio na Copa do Mundo. Ele é muito jovem. Era muito jovem, mas ele tá lá para fazer isso. Tanta gente pedindo ele para jogar, e quando ele teve a oportunidade de fazer o gol... Ele tá para fazer o gol, né? Não dá, não pode. Ele é pago para fazer gol, né? Ele é centroavante, pô. Ele fez tantos desses gols aí pelo Palmeiras, né? Fez alguns também pelo Lyon, né? Então não podia. Mas assim, eu acredito aí a eliminação do Brasil, meu querido amigo, a 50% Carlo Ancelotti e 50% os jogadores. O que você quis definir com Carlo Ancelotti? As escalações? Não, o Carlo Ancelotti, eu estou falando especificamente para esse jogo, tá? Porque eu acho que o Carlo Ancelotti ele teve uma responsabilidade muito grande em, por exemplo, bancar o Casemiro. Sim. Isso aí não foi só nesse jogo. A gente falava que ele ia morrer abraçado com ele, né? Ele morreu abraçado com o Casemiro, mas vamos lá. O Casemiro já estava no jogo, etc. Vamos analisar o jogo. O Carlo Ancelotti, o Brasil, mesmo perdendo o pênalti, o Bruno Magalhães perdendo o pênalti, o Bruno Guimarães perdendo o pênalti da forma bizonha que ele perdeu, atrasou para o goleiro, o Brasil estava bem ainda. Estava fazendo frente, a Noruega ameaçou no começo do jogo, quando teve o gol anulado, bem anulado, e não teve muita chance aguda assim. O Haaland, ele não pegou tanto da bola, vamos dizer assim. Ele estava sendo aquele centroavante brigador, brigando com o zagueiro, esperando uma bola, né? Teve um lance que quase que deu certo lá, o Odegaard, né? Que o Alisson fez uma boa defesa. Foi uma boa defesa mas assim, a priori, era um jogo igual. Brasil e Noruega, jogo igual. Disputado, bem disputado. Aí, no segundo tempo, meu querido amigo Igor, o Carlo Ancelotti, ele começa a alterar o time. Sim. Ele coloca o Ederson, né? No lugar do Danilo, seria isso ou não? No lugar... Não, o Danilo entrou também junto com ele. Ele coloca o Ederson no lugar... Eu acho que é do Bruno Guimarães, não é? Puta, eu não vou lembrar agora. Bom, enfim... A tristeza tá tão grande aqui que eu não consigo lembrar. Ele coloca o Ederson, ele coloca o... Neymar e o Danilo. Não, ele coloca primeiro o Endrick, né? E aí depois ele coloca o Neymar e o Danilo. Tudo isso antes da parada técnica, né? De da parada da hidratação.
E quando ele coloca o Endrick, né, no lugar do Matheus Cunha, o Endrick é aquele centroavante, é o homem de referência no comando do ataque. Tanto é que ele recebe uma bola limpíssima do Vinícius Júnior e erra. Um baita passe de 3 dedos no meio da linha, né? Um excelente. O Vinícius o Vinícius, a gente fala do Vinícius daqui a pouco. Tá. Mas o Endrick estava jogando no meio. E aí você tinha o Ryan no lado direito. Quando ele tira o Ryan... Aí ele coloca o Danilo no lugar do Ryan. E coloca o Danilo Santos no lugar do Ryan. E ele coloca o Neymar também. Sim. Ele joga o Endrick para o lado direito. Sim. E aí você tem 2 jogadores que não recompõem. Mas sabia que eu, assistindo o jogo com os amigos, eu queria que o Endrick fosse para a ponta direita? Eu tava pensando junto com ele, então, mas até não ver que não deu certo. Mas não deu certo. O Endrick, ele além dele dele ter caído ofensivamente, talvez até por ter perdido o gol, né? Sim. Como foi com o Bruno, perdeu o gol, ficou mal. Ele foi substituído, Sim, né? Claro. No lugar o Neymar entrou no lugar dele e tudo. Na verdade, o Ederson entrou no lugar do Bruno Guimarães, rapidinho. Sim. O Danilo no lugar do Ryan e o Neymar no lugar do Martinelli. Essa foi a Isso, substituição do Brasil. exato. Então, mas assim, a configuração no segundo tempo proporcionou à Noruega a sair mais para o jogo. Por quê? Porque o Ryan, que era o responsável pela marcação no lado direito, né, ele que tomou muitas bolas para fazer, ele que tomou a bola para fazer o segundo gol do Japão. Do pênalti também, que o Brasil, que o Matheus Cunha sofre, o Ryan rouba a bola no meio campo. Então o Endrick não é esse jogador. Não mesmo. O Endrick joga mais centralizado e ele não recompõe. Por isso que ele não entra tanto, porque ele não recompõe tanto quanto o Ryan, entendeu? Quanto o Rafinha. Ele não faz o jogo sujo que os pontas fazem. Exato. E aí o Neymar entra, o Neymar também não é disso, porque o Neymar não tem mais agora a explosão que ele teve. O vigor já. E a explosão Exato. física que ele sempre teve. E aí você fica com 9 jogadores... 9 não, 8, porque a gente tem o goleiro. Sim. Você fica com 8 jogadores que marcam contra 11, contra 10. E uma Noruega crescendo durante o jogo. Isso, o técnico da Noruega, aí teve a parada técnica, o técnico da Noruega ainda muda o lado esquerdo. Sim. Ele tira lá o Nousa, né? Como é o nome dele? O Nousa, ele mesmo. Ele tira e daquele lado surgem os gols. Sim. O primeiro gol que o Haaland, né, a gente até vê o Haaland andando, né, mas ele ganha de cabeça, é o jeito dele. Aquilo ali, todo mundo fala que ele estava moscando, né, que a palavra, mas não, ali é centroavante que ele está só acompanhando a linha da zaga, subindo, e tá não querendo nada com nada, bum, quando vê. Se antecipou. E né? o Gabriel Magalhães olhando só a bola, no olho na marcação. Mas assim, é muito difícil marcar o Haaland nessa situação. Pois é, muito Entendeu? difícil. Porque você não vê ele vem de trás. Mas o Gabriel Magalhães era o cara que mais conhecia o Haaland de campo. Mas em 2014 era o Dante que conhecia mais os alemães. Não tem essa, Exato. né? Não tem essa. Isso aí pra mim é desculpa. Sim. Não podia chegar a bola no Haaland. Não, e ela chegou 2 vezes. Porque as duas que quase chegou, que foi aquela um chute cruzado, que a zaga consegue cortar, ele erra. Uma outra bola, tentam jogar pro Haaland, ele não consegue chegar nela. E as duas que ele chega, ele crava. A gente já tinha falado isso no programa, que não podia sobrar a bola para ele. Então, sobrou uma de cabeça aí, primeiro gol. E sobrou uma, assim, fora da área, mas sem marcação. Tem até um meme que ele tá fazendo chapinha. Exato. Tá tomando um chá, tá olhando o celular. Aí depois ele chuta. Você viu que antes desse segundo gol, a Noruega tá trocando passe por 6 minutos, né? Sim. Tá trocando passe por 6 minutos. Coincidentemente, quando entrou o Neymar e quando entrou o Danilo. Que o Brasil ficou com 8 em campo, tirando o goleiro, né? Só que tem um ponto, Igor. Muita gente fala que é a culpa do Neymar de ter entrado. E eu discordo, não foi a culpa do Neymar. Foi culpa do Ancelotti. Sim. Quando ele coloca o Neymar, ele fica com um jogador de referência sem voltar, ele fica com o Endrick que não recompõe, e aí a Noruega fica com todo esse tempo de posse de bola, até surgir o gol. E o meio-campo, o Ederson, ele vem até a ponta para conversar com o Vinícius Júnior, e o meio fica ainda mais aberto. E aí foi quando surge o segundo gol da Noruega, que o Ederson tenta recompor, o Endrick não consegue dar o bote, Sim. a bola atrasa, o Haaland vê o gol livre,
um chute potente. Potente. E faz o gol. Eu assim, creio que o Alisson não daria para pegar. Nesse segundo gol não. Muito difícil. Eu julguei o Alisson no gol contra o Japão. No gol contra o Japão pode ser. Mas, mas nesses 2 gols ele não teve culpa. E, aliás, ele fez até uma boa partida. Ele porque defendeu... a bola que ele salva lá no primeiro tempo é uma boa defesa, porque a Noruega chegou só 2 vezes, de fato, com perigo no gol, com o Haaland, no caso, né? Que a gente comentou, que não pôde deixar o Haaland solto. A gente vai fazer aí, né? Vai dar as notas para os jogadores mais para frente. Mas assim, então para mim 50% Carlo Ancelotti leva a responsabilidade neste jogo, tá? Sim. E os outros 50, cara, meu amigo, jogador, cara. Não pode... por mais que a gente tivesse igual contra a Noruega teve talentos como a gente, teve Haaland, Odegaard, enfim. Os 2 pontas. Exato. O Sorloth, que é um bom jogador, nem fez uma partida brilhante, mas é um jogador perigoso. Que se por exemplo, o Haaland ele cai para um lado, ele vem para dentro. Sim, eles conseguem se comunicar muito bem lá na frente. Isso. O Nusa também é um bom jogador. Né? Se comunica muito também bem não fez uma grande partida, mas é um bom. Por melhor que estejam as condições, cara, a gente teve 2 chances capitais pra gente. O primeiro pênalti aos 14 minutos, Igor. Sim, aos 14 minutos do primeiro tempo. Se a gente faz esse gol, que assim obrigatoriamente era nossa responsabilidade. E o Brasil estava jogando bem até depois desse pênalti ainda, o Brasil continuou criando com o Vinícius Júnior, enfim. O primeiro tempo o Brasil foi bem. Sim. Eu escrevi no final do primeiro tempo, no intervalo, que mesmo com o pênalti perdido, o Brasil ainda estava bem. E aí faltou um pouco de ego, acho, do Vinícius Júnior pegar aquela... Mesmo que falam que foi treinado, que a seleção treina, que óbvio que é definido quem ia bater o pênalti no campo. Isso é óbvio. Só que, você acha mesmo que numa Argentina e Noruega e definiram que o Lautaro ia bater esse pênalti, acho que o Messi ia deixar bater esse pênalti? Nem me fala. Eu acho que essa definição tinha que ter sido feita pelo próprio Vinícius antes do jogo. Pegando a responsa pra ele. Na hora que falam pra ele, olha, você vai ficar atrás do X, do Y, do Z, você chega no técnico e fala, eu sou o principal. Mister, eu sou o bambambam do time, eu não posso ficar para trás, eu que tenho que bater, eu que tenho que assumir a responsabilidade. É o melhor da seleção na Copa, né? Mesmo que ele perca, que a responsabilidade fosse cair nele, independente, ele estava jogando uma Copa bem. Então, se ele perde o pênalti e ele assume a responsabilidade, a gente consegue ainda mais ver que ele é um líder. A gente não saberia se seria gol ou não. A gente não sabe. Mas é uma questão de hierarquia. Exato, porque a gente vai cair matando porque foi o Bruno Guimarães que bateu. Porque o Bruno Guimarães não tem essa liderança igual o Vinícius Júnior tem. E também o Bruno Guimarães não é batedor de pênalti. Ele bateu 3 pênaltis. E viralizou aquele meme, ele falando lá contra o Atlético Paranaense e Flamengo, que toda vez ele bate o pênalti de um lado, se o goleiro vai cair do outro, ele sempre tá olhando. Ele estava com o olhar na bola, dá a paradinha. Mas acontece, o goleiro dá o canto e ele dá a bola. Perdeu o pênalti, acontece. O que não podemos normalizar é o Vinícius Júnior entregar a bola para ele. Isso não. Isso não pode ser normalizado de jeito nenhum e tinha que ser definido antes pelo próprio Vinícius. Isso leva a gente a crer que o Vinícius não é esse líder. Não. Ele não vai ser, ele não é. Ele deveria ser nessa Copa, ele é o líder técnico, ele foi o melhor jogador, ele fez uma boa Copa do Mundo, ele fez uma ótima Copa do Mundo, só que ele pecou nisso. Ele não é esse líder que pegou a bola no braço e falou, eu que vou bater. Se eu errar, a culpa cai em mim, não em vocês. E tá tudo bem, exatamente, é isso que eu quis dizer, porque se ele perde o pênalti e ele assume a responsabilidade, os próprios jogadores dentro do campo, se o nosso camisa 10, entre aspas, perdeu o pênalti, a gente tá com ele, vamos pra cima, o Brasil tá jogando bem. E o Bruno Guimarães deu uma caída, né? Sim, no jogo. O psicológico deu uma caída, é normal, do psicológico. Mas a gente, lembro você, a gente teve uma segunda grande chance, que ali eu acho que é pior do que o pênalti. Tá. Porque o pênalti você ainda tinha tempo para você se recuperar. Porque é o primeiro tempo, o começo do jogo, né? Foi bem no começo do jogo. Segundo tempo, exato, a chance do Endrick é a pior de todas em si. O cenário é o pior. Só que o começo do jogo, fazendo aquele gol de pênalti, claro. Talvez ali no primeiro tempo o Brasil conseguisse fazer o segundo gol já também. Ou talvez tomasse um gol também. A gente não sabe. Não sabe, mas o fato é que a gente teve 2 chances para
não para matar o jogo, mas para Ficar confortável. ficar confortável na partida. Não ficamos. A gente considera que a Noruega foi uma zebra, né? Olha, eu não considero uma zebra. Eu acho que o jogo era. Não é que ele era igual. A gente estava ganhando pela nossa camisa. Tanto é que o Haaland falou isso depois do jogo. Sim. O Haaland mesmo, ele admitiu que quem tinha que passar por toda a tradição, por toda a camisa, Pro bem da Copa do pro Mundo. banho da Copa do Mundo, seria o Brasil. Sim. Entendeu? Só que o Brasil, ele não tem mais essa camisa. A gente, Sim. inclusive, o Diário Olé, que é o diário argentino, que é um diário que tira muito sarro do Brasil, faz sensacionalismo em cima do Brasil, ele fala, desde o começo da Copa, ele fala que o Brasil estava jogando com a camisa e dando a bola pro Vinícius. Mas a gente falou isso também. A gente falou que não era errado. Não era mesmo. Né? Porque o Brasil não mostrou nada de diferente, igual outras seleções estavam mostrando na Copa. Talvez a Espanha também não esteja mostrando isso. Mas o Brasil estava jogando só pela camisa e pelos 5 títulos. Então os jogadores têm muita culpa nesse cartório. Sim. E para finalizar, até a gente chegar agora no próximo tema, para mim é inconcebível. Aí vai além do jogo, tá? Aí vai filosofia de trabalho. É inconcebível o Brasil jogar contra uma equipe como a Noruega, com todo respeito à Noruega, se classificou com méritos, tem um jogador fora de série, tá? Eu acho o Haaland mais fora de série do que o Vini Júnior, eu acho. Sim, o Haaland ele é o melhor 9 atual do futebol. Junto com o Kane, Sim, os dois. Uma baita disputa, inclusive. Isso, e o Vinícius, ele é um dos melhores pontas, talvez seja o melhor ponta de todos, mas se você for ver, ele é ponta. O Haaland é centroavante. O Haaland faz Ele muito fede gol. gol, ele fede gol. Ele fede a gol. Então, com todo o respeito à Noruega, não é possível, Igor, o Brasil ter 35% de posse de bola. Nossa, no primeiro tempo a Noruega estava com 60% Então. de posse de bola. Então, não é possível, cara. O futebol brasileiro não permite isso. Eu costumo falar, assim, nos programas que eu participo, que o Brasil contratou, e com a anuência de nós torcedores, que a gente gostou da vinda do Ancelotti. Sim, claro. Mas o Brasil contratou um técnico do Real Madrid, mas recebeu um técnico italiano. E a escola italiana é essa, uma escola que dá a bola para o adversário, joga no erro do adversário, joga na tentativa de pressão e retomada de bola, como foi o gol contra o Japão, Sim, por exemplo, né? Um gol contra a Escócia, né? Sim. Só contra o Haiti que o Brasil conseguiu mostrar um futebol diferente, mas era o Haiti. E foi só meio tempo. Sim. Porque no segundo tempo, Parou. o Haiti jogou bola. Sim. E o Alisson fez boas defesas pra gente não tomar gol do Haiti. Pois é, então tá tudo errado, sabe? Assim, Só faltou ele estar jogando no 3-5-2 para confirmar que seria uma seleção italiana com a camisa do Brasil. Mas isso que você comentou, os 50% foi o Ancelotti, mas 50% os jogadores. Os jogadores em si eles recebem isso como uma pressão, porque o Brasil não ganha uma Copa desde 2002. E o psicológico dos jogadores, a gente já comentou sobre isso, que o psicológico dos jogadores estavam muito além do que em si é focado na vitória da Copa do Mundo, porque o pênalti que é perdido, o ritmo que os jogadores já começam a sentir aquilo, e aquilo foi bem, a gente notou que estava bem diferente. Você acha que de fato a camisa da seleção brasileira está pesando para os brasileiros? O próprio Haaland falou isso. Exato. Falou que a camisa, ele sentia que a equipe do Brasil estava jogando sob muita pressão. Mas assim, pensa comigo. Tirando a opinião se é errado ou certo, a equipe brasileira era uma equipe de veteranos. Assim, sobretudo, era uma equipe de jogadores bem experientes. Tá? O Vinícius jogou uma Copa passada, o Casemiro já jogou várias Copas, o Neymar jogou várias Copas, o Marquinhos jogou várias Copas, entendeu? Então, o Rafinha jogou a Copa passada. Também. Então, a gente tinha um elenco baseado em veteranos, tanto é que agora, o ciclo agora, é um ciclo que a gente até vai falar nos próximos programas, mas vai ser um ciclo que vai começar praticamente do zero. Agora a gente vai ter que buscar jogadores que agora estão subindo no profissional. Por exemplo, o Vitor Reis, que está no City, que era do Palmeiras, pode ser cotado para uma próxima O Breno Copa. Bidon. O Breno Bidon, do Corinthians. Entendeu? Sim. O Breno Bidon é um jogador que pode jogar. O próprio Ryan. Sim. O O Ryan é Ryan, novo, ele é jovem, ele vai estar assim nas próximas Copas. O Endrick. O próprio Vinícius Júnior ainda vai estar. Mas assim, meio campista, Breno Bidon tem que entrar.
Eu ainda não vislumbrei todos os jogadores que podem entrar nisso, mas tem que começar do zero isso. E a questão que fica, Igor, e a questão que fica para os nossos ouvintes será que o Carlo Ancelotti é o cara certo para conduzir esse ciclo de jogadores jovens, inexperientes em Copa do Mundo, né? No caso, por exemplo, do Breno Bidon, que pode vir a ser convocado. A gente está pensando no futuro que pode acontecer, óbvio. São jogadores bons no momento que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, será que ele é o cara certo para conduzir isso? Porque o Carlo Ancelotti, ele é um ótimo técnico, a gente sabe que ele é um ótimo técnico, mas ele só trabalhou com medalhões, ele só trabalhou no Real Madrid, ele falava, vem aqui, e vinha. O que conforta um pouco eu sobre ele é que ele se dá muito bem com o brasileiro e ele se deu muito bem com o Kaká nos anos 2000, com o Alexandre Pato no Milan. Então ele foi esse jogador que acolheu os brasileiros e deram resultado. Mas se fosse um técnico brasileiro fazendo o que ele fez numa Copa do Mundo e sendo eliminado pela Noruega, você acha que o chapéu já não teria sido entregue? Primeiro que esse técnico brasileiro nem teria renovado para 2030. Não mesmo. Não, renovaram porque é o Ancelotti. Eu acho que renovaram também porque falaram para ele, olha, se não ganhar nesse ano, não tem problema, você vai ter um ciclo inteiro, você vai poder fazer o seu trabalho, você vai poder chegar até 2030 com uma equipe que você mesmo vai bancar, porque em um ano, tá certo que um ano é tempo, mas não é tempo para uma Copa do Mundo, então o que ele fez? Ele optou por pegar jogadores que ele já conhecia, no caso do Casemiro, por exemplo. Sim, ele morreu abraçando o Casemiro por isso, porque ele queria... O Casemiro não estava nem sendo convocado. Pois é. Até ele chegar na seleção. Com o Dorival ele não foi convocado, com o Diniz ele não foi convocado. Então o Ancelotti ele pegou a seleção nesse 1 ano e meio que ele está comandando e ele colocou só medalhão. Jogador de confiança. O Danilo, que é reserva do Flamengo, era o nosso lateral direito. O Danilo ele conseguiu errar o mesmo passe contra o Japão e o mesmo passe contra a Noruega. A sorte foi que não saiu aquele gol. Não saiu o gol. Não saiu o gol. Mas o mesmo erro no meio campo. Vindo na lateral, e aí ele dá a bola no meio, tentando se livrar dela e joga no pé do adversário. Então, mas assim, voltando ao caso do Ancelotti, se vai ou não vai, vamos fazer um exercício aqui, eu e você, claro. de quais jogadores já não vão jogar mais na Copa do Mundo de 2030, então não serão mais jogadores do Ancelotti. No gol, os 3. O gol... Eu acho que os 3 não devem ir. Não, também acho que não. Apesar que o Alisson agora tem a idade do Alisson... Não, mas o Alisson já seria a 4ª Copa do Alisson, cara. Como titular. Como titular. Então, acho que não... Então, qual que é a nossa escola de goleiros também pro futuro? Então, Hugo Souza. Então, mas eu acho assim, tem o Léo Jardim, tem o Hugo Souza, tem o goleiro do Palmeiras. Sim. Né? O Carlos Miguel. Carlos Miguel. Tanto tempo sem futebol brasileiro. Então, eu tô falando assim, a gente está no começo de ciclo. Sim. Tá? Vai ter jogo do Brasil contra a Austrália, lá na Austrália em setembro. Sim. Não leva o Alisson, não leva o Ederson e não leva o Everton, porque a gente tem que começar um ciclo. E a torcida tem que ficar ciente disso. Então, para mim, tá? Já pensando em 2030 e já pensando numa renovação, Carlos Miguel, Hugo Souza e Léo Jardim. Já começa a limpa no primeiro amistoso. Ou o Arcanjo lá, o goleiro do Vitória, que é um goleiro que pode vir para um clube grande, tranquilamente. Então, assim, esse vai ter que ser o pensamento, Igor, senão a gente tá lascado. Imagina, a gente perde de novo para uma equipe menor, uma seleção menor que a Noruega, já perdendo para a Croácia, já perdendo para a Bélgica, já perdendo para a Holanda, já perdendo 7-1 da Alemanha, tá? Que apesar de não ser, ser uma equipe grande, de uma seleção gigante, tanto é que ganhou a Copa, mas perdemos 7-1, gente. A gente tomou uma vergonha em casa. Então vamos começar do zero e vamos tentar ver o que é melhor. Laterais, por exemplo. Então, o Wesley... Sim, ele só não foi porque ele não se foi, lesionou. mas o Wesley, ele pode jogar na direita... E na esquerda, igual ele joga na Roma. E na esquerda. Mas aí vamos colocar o cara na direita, que é a posição dele. O Wesley vai. O Wesley vai. Aí no lado esquerdo, você tem aí gente que você pode começar testando, tá? Pode ser o próprio Douglas Santos. Eu vou falar um nome aqui. O Douglas Santos pode permanecer. O correto Douglas Santos, que fez uma boa Copa do Mundo. Sim, mas vai estar veterano já quando chegar. Vai estar lá pelos 30 e poucos anos. Mas pode começar o ciclo. Tá. O Matheus Bidu, um exemplo. O Matheus Bidu da vida. Por que não? Se for para testar uma nova escola de jogadores novos para a seleção, vamos. A gente está colocando os veteranos e não tá dando certo.
Por que não? Pois é, vamos fazer uma eu vou citar os nomes da última escalação contra a Noruega e a gente vai se vai para a próxima Copa ou não vai. Vamos lá. Alisson, Para mim, não. Danilo, não sabe nem se vai estar vivo Não. depois, né? Pelo amor de Deus. Marquinhos, Também não. Acabou a Copa, acabou para ele. Acho que assim. a idade já vai estar Grande jogador, mas acho que já acabou o ciclo para ele. Marquinhos merecia algo maior para a seleção, porque de fato o Marquinhos ele foi bem nesse ciclo de seleção do começo da carreira até o final. Gabriel Magalhães? Talvez, mas ele vai chegar já veterano também. Ele não é jovem. Então, isso que é bizarro, né? Nossa seleção inteira, a gente não consegue colocar esses jogadores para uma próxima Copa, porque foi convocado só medalhão. Eu acho que para esse jogo contra a Austrália, já em setembro, data FIFA, já deveria vir dois zagueiros novos aí. De repente o Léo Pereira pode vir. Murilo, que está no Norte Forte. Murilo, Léo Ortiz, enfim, jogadores... o próprio Beraldo. Podem vir jogadores novos aí para compor uma nova seleção. Tá, Douglas Santos a gente falou que já vai estar veterano, mas fez uma boa Copa do Mundo, correto. Mas pode vir alguns laterais brasileiros aí, principalmente o Bidon, de repente, pode ser testado. Não que seja ideal, não que seja um jogador de seleção brasileira, mas tem que ser testado, né, gente? Tem que testar, a gente não sabe, nunca foi convocado. O Bruno Guimarães. Então, ele é jovem, O Bruno é jovem, acho que daria uma nova chance para ele sim. Aí tem também o Danilo Santos, que também dá para jogar. O Casemiro não. Casemiro já era, vai viver a vida em Miami. Casemiro já era, o Fabinho também é veterano, já era também. Já era. Né? E o Ederson, acho que também, não sei se entraria nessa... O Ederson ele foi convocado aos 45 do segundo tempo e só foi convocado porque teve a lesão no meio, né? E aí dá para colocar volantes aí, volantes que... Por exemplo, sem brincadeira, tá? O Marcos Antônio do São Paulo sempre foi cogitado para a seleção. Se tiver bem... pode ser testado, entendeu? O próprio Breno Bidon, que a gente já falou aqui, também pode ser testado também no meio campo dessa seleção brasileira, que vai estar começando o ciclo, gente. A gente não pode exigir muito nessa primeira fase de ciclo. A gente tem que ver os jogadores, porque eles vão entrar com uma idade boa para a Copa do Mundo. Tem que entender que esse ciclo de 2026 se encerrou, e agora a gente tem que pensar em 2030, e se a gente quer pensar em Vem Hexa novamente, tem que pensar com novos jogadores. Porque a gente está tentando em 22 com os mesmos caras e não deu certo. Aí atacantes, Neymar não volta, Rafinha não. Você acha que o Neymar não vai querer jogar uma Copa de novo, vendo o Messi agora com 39 anos? Eu acho que o Neymar não tem físico mais para aguentar treinos e jogos até 2030. Mas aí eu vamos pensar assim, um exercício. Se o Neymar não renova com o Santos até esse final de temporada, ele vai para os Estados Unidos, vive em Miami, se cuida por 4 anos. Você acha que ele não consegue? Eu prefiro ver em 2029, no meio de 2029. Mas você acha que ele não vai, né? Porque ele mesmo falou que seria a última Copa acredito que não. Tá. Rafinha não também, já deu para ele. Você acha? Acho. Mas acho que ele vai estar cotado. E eu acho que ele vai, inclusive. Tá, até porque ele é bem cotado pelo Ancelotti. Mas eu tô falando a gente tá falando da gente. Rafinha não vai, Neymar não vai, Vinícius Júnior sim, Endrick sim, Ryan sim, o João Pedro acho que pode ser testado. O João Pedro para mim tinha que estar na Copa. O Luiz Henrique, a gente não entende por que saiu de um 12º jogador para um jogador que mal atuou na Copa do Mundo. Só começou o primeiro jogo, depois foi sacado e nunca mais apareceu. Igor Thiago. Eu acho assim, eu acho que ele não tem envergadura para jogar no Brasil. Mas, a depender, ele pode começar esse ciclo. Mas eu não levaria. Inclusive, tem cotado para o meio campo, tem um Gabriel Sara também, que estava na pré-lista, que a gente não comentou. O Martinelli pode ficar. Não, o Martinelli para mim tem que ficar. Puta, aquela bola ali, só não consigo chegar pela altura ou ele perdeu o tempo de bola? Eu acho que os dois, né? Puta, aquela história do Brasil tá com peso nas costas jogando, entendeu? Matheus Cunha vai. Matheus Cunha talvez vá.
Tem até o Pedro Apesar do de eu não Flamengo, achar né? ainda a posição dele, eu não sei se ele é centroavante, se ele é meio campo. É um falso 9. Eu gosto muito de um 9 verdadeiro, sabe? Eu não gosto muito de falsos 9. O único falso 9 que deu certo realmente foi o trio MSN, né? É. Que aí todo mundo começou a copiar, né? Que era o Messi, mas era o Messi. Pois é, mas aí era o trio MSN, né? Foi o melhor trio de ataque, talvez, da história do futebol. E o Suárez era meio que um 9, né, cara? Não é que ele era um falso 9. Ele era um baita Ele jogador. era um 9. A gente comentou, inclusive, que ele tinha que estar nessa Copa, inclusive. Sim. Né? O Suárez. Vamos dar uma nota para a seleção brasileira na Copa? No geral ou pelos jogadores? Não, no geral. Desde o primeiro jogo Vamos contra o Marrocos até o final contra a Noruega. Vamos lá. Primeiro jogo, pra mim, nota 5. Tá. Passou Foi raspando. o empate. 1-1. O primeiro tempo foi péssimo, Nossa, tenebroso. horrível. E o segundo tempo o Brasil soube se impor, o Marrocos, tal qual a Noruega, tal qual o Japão, respeitou muito o Brasil. Então, nota 5. Tá. O segundo jogo contra a Escócia. Não, Haiti. Haiti. Perdão. Haiti. Cara, eu vou colocar 5,5, porque o Brasil fez um ótimo primeiro tempo e no segundo tempo parou de jogar. Então, 5,5 para mim. E aí, talvez o nosso melhor jogo, em questão de placar, o 3-0 contra o Haiti. Contra a Escócia. Contra a Escócia. Sim, 3-0, aí eu coloco uma nota 6. Tá. Porque assim, eu coloco 6 pelo grau de dificuldade que foi a Escócia, que foi quase 0. É uma equipe da quarta prateleira do futebol. E eu achei que seria a mesma coisa contra a Noruega, isso. A gente conversou isso, inclusive. Muita gente fala uma coisa da Escócia que eu concordo. A Escócia é o pior selecionado europeu. Foi o pior que a Bósnia. Entendeu? E tem que se esforçar para ser pior que a Bósnia. Viu? Pois é. Aí veio o Japão. Eu ainda acho 5,5, caio para um 5,5. O Japão foi o jogo mais emocionante que a gente viveu na Copa do Mundo, e aí foi ali que a gente se prendeu a talvez ganhar o Hexa. Mas a gente se prendeu a talvez ganhar o Hexa pela emoção da virada no final do jogo. Sim, não foi pelo desempenho do Brasil. Até então a camisa só jogou a Copa do Mundo. Por isso que eu estou dando 5,5 também. Voltou, caiu de 6 para 5,5, porque o Japão era melhor e o Brasil se estrepou bastante. Sim. Principalmente na primeira etapa, depois que Pediu tomou para tomar um gol. Mais um gol, na verdade. Pois é. E contra a Noruega, para mim, nota 4. Puta, nota 4. Para mim... Você concorda ou não? Eu fico na linha do nota 4. Para mim é dar um 3 pro Brasil e Noruega. Não, Mas porque só não deu 3 porque zebra. o primeiro tempo do Brasil foi competitivo. Apesar de ter perdido o pênalti, o Brasil estava segurando. Se o Brasil tivesse com aquela formatação de pegada, etc., eu acho que a Noruega não iria para cima logo após a parada técnica. Eu dou esse 3 porque é muito triste a gente ser eliminado pela Noruega. Sim. Talvez seja mais triste do que uma Croácia e uma Bélgica. Mas porque era mais time. Não, mas a Croácia em 2022, para mim, tinha menos jogadores que decidiam do que a Noruega. Aí já virou uma questão de sorte. Tinha o Modric, que é um craque, o Perisic, que era um bom jogador, mas assim, era meio que Noruega, cara. Sabe, que era uma equipe mais ofensiva. A Noruega tocava mais a bola, aguardava o Brasil, etc. Né? A mais forte, tanto de é que fato, teve era a Bélgica. bastante posse de bola, mas isso. Então a média geral aí 5,5. 5 para 5,5. Não, vamos colocar 4 para 5, que o Brasil não merece passar de ano. Não merece. Certo. Não merece, porque o Brasil caiu nas oitavas de final. Pois é. É a seleção brasileira. Então eu volto a minha nota de 4 para 3, daí a gente consegue diminuir então o do geral. Aí então fica de 4 para 5. O Brasil não passa de ano, tá, gente? isso E aí. vamos então cravar, não cravar, né? Mas pensar numa futura final entre duas seleções? Cara, a minha final vai ser óbvia. Argentina e França. De todo mundo, né? A gente não sabe, viu, o que aconteceu agora França e Marrocos, que está sendo gravado antes do jogo. E também nem o que acontece com a Argentina e a Suíça. Não sabemos nada das quartas de final, viu, gente? Mas a tendência é França e Argentina, né? Não foge muito disso. A gente tem uma equipe africana, uma equipe sul-americana e as outras 6 europeias. Que a gente não considera tão sul-americana assim não, essa equipe, né? Sul-americana, vocês moram aqui do lado da gente, pô. Eles não consideram a gente, então a gente não vai considerar isso também não. Então, e final campeão, se Deus quiser, é a França, né? Então, se Deus quiser também que a França ganhe. Vai dar medo, porque a França sendo campeã esse ano, a gente já falou aqui, ela tem gás para esses jogadores para jogar mais uma Copa. O gás para 30 da França é um absurdo. É um técnico que já está lá há mais de 10 anos. Acho que o Doué vai ter 24 anos, ele é coisa jovem, assim. ele é jovem. Ele tem agora 21, não, Ou 20, 22, 20, 21. 20, 21.
Então, Que Deus me absurdo, né? livre, né? Mbappé, o ditador, comandando o mundo inteiro, Real Madrid, seleção brasileira. Seleção brasileira vai caindo, no caso, né? Pois é. Enfim, então a nossa nota geral é 4/5. O Vem Hexa não acabou, porque o VR Esportes vai continuar. O sonho acaba, mas vai ser renovado para 2030. Você agora vai ficar com o VRT Sports Talks com a Cris Macis, entrevistando Cristóvão Flores. Ao meu lado, Daniel Perrone. Muito obrigado. Continuamos até a final. Até a final a gente ainda vai estar junto, tá? Mas, infelizmente, o sonho do Hexa finalizou. E você que está nas redes sociais, acompanha, comenta, compartilha, curte e fala bastante da seleção brasileira. Por que não foi campeã? Por que não chegou até a final? Um beijo, até mais e até o próximo domingo. É nóis, rapaziada.